E se aquilo que você sempre acreditou sobre a história sagrada tivesse sido entregue a você como apenas uma sombra do que realmente aconteceu? E se o nome que ecoou por séculos, carregado de fé, esperança e mistério, estivesse envolto em camadas de silêncio que nunca foram destinadas ao olhar comum? Há perguntas que queimam antes mesmo de serem formuladas, perguntas que fazem o coração hesitar, e é justamente nesse intervalo entre o que você sabe e o que teme descobrir que este caminho começa. Você já sentiu que falta algo, como se páginas inteiras tivessem sido arrancadas da história que moldou civilizações? Como se uma presença antiga observasse a humanidade tropeçar em meias verdades, esperando o momento certo para revelar aquilo que sempre esteve diante dos olhos, mas jamais foi visto? A Bíblia etíope não sussurra, ela grita, e seus gritos atravessam eras, carregando nomes, símbolos e códigos que Thoth conhecia muito antes de qualquer profeta caminhar pela areia do deserto. Há uma verdade que vibra abaixo da superfície, como um rio subterrâneo tentando romper a rocha. Uma verdade sobre Jesus que não foi negada, foi escondida, lacrada, velada, protegida como se o simples ato de revelá-la pudesse alterar a própria arquitetura da fé. E Thoth, o guardião das passagens entre mundos, sempre ensinou que o que é oculto permanece oculto apenas até que alguém aprenda a fazer a pergunta certa. Você está pronto para perguntar? Cada palavra que você ouviu até hoje foi moldada para te manter em um círculo perfeito, onde começo e fim se encontram, impedindo que você enxergue a entrada secreta. Mas algo mudou. Há registros antigos demais para serem ignorados, símbolos complexos demais para serem coincidência e capítulos profundos demais para continuarem enterrados. A Bíblia etíope não apenas menciona o que foi apagado, ela preserva o que jamais deveria ter caído no esquecimento. Thoth dizia que a verdade nunca chega como luz. Primeiro ela chega como sombra, como uma sensação que se arrasta pela mente, despertando memórias que você nem sabia carregar. Há um propósito nesta inquietação que você sente agora, uma convocação silenciosa para atravessar o véu e tocar a revelação que tantos evitaram por medo, por poder ou por conveniência. O segredo não se esconde de você, ele espera por você. E nesta travessia, nada será entregue facilmente, nada será óbvio, nada virá sem provocar, porque a verdade proibida não se aceita, ela se encara. E quando você ouvir o que Thoth revela sobre o que foi retirado, silenciado e protegido na Bíblia etíope, entenderá por que este conhecimento foi mantido longe por tanto tempo. Continue apenas se estiver disposto a carregar o peso do que virá, porque daqui em diante, cada segundo assistido é uma chave e cada palavra é uma porta que não poderá ser fechada de novo. Há um instante em que a própria alma parece parar para ouvir algo que não vem do mundo externo, mas de um ponto silencioso dentro de você. Um ponto que sempre soube que havia mais do que contaram, mais do que permitiram sentir. É nesse espaço que a travessia começa, quando a consciência percebe que está à beira de uma revelação que não pede permissão, apenas se aproxima. Enquanto você respira, uma parte de você tenta recuar, enquanto outra se inclina para a frente, como se reconhecesse o chamado que há eras permanece abafado. Existe um eco antigo que percorre a memória humana, mesmo que ninguém consiga apontar sua origem com certeza. Às vezes aparece como uma dúvida sutil, às vezes como uma inquietação que raspa as paredes do peito. É o eco daquilo que foi ocultado, não por acaso, mas por intenção. E Thoth sempre advertiu que toda verdade escondida deixa uma cicatriz invisível na mente coletiva, um sinal vibratório que mais cedo ou mais tarde alguém acabará encontrando. Talvez agora seja esse momento, e talvez a razão disso estar acontecendo diante de você não seja uma coincidência. Quando você observa o mundo ao redor, percebe que certas respostas foram oferecidas cedo demais, como se alguém tivesse pressa em moldar sua percepção antes mesmo de você aprender a formular
formular perguntas. E ao longo da vida, quantas vezes você sentiu que havia algo fora do lugar, algo que não se encaixava, algo que teimava em chamar sua atenção, mesmo quando você tentava ignorar? A Bíblia Etíope surge como um desses chamados, carregando fragmentos que nunca deveriam ter desaparecido, como se protegessem uma parte perdida da história de Jesus que ainda pulsa, esperando ser ouvida. Há uma sensação que se instala quando estamos prestes a tocar uma verdade profunda. Uma mistura de medo, fascínio e reconhecimento. Você já sentiu isso antes, em momentos de virada, quando algo dentro de você sussurrou que estava diante de uma fronteira. Essa sensação retorna agora, mais forte, mais clara, como se o próprio universo estivesse empurrando você para atravessar a camada mais frágil entre o que acredita saber e o que realmente precisa descobrir. Todd chamava essa camada de o véu da lembrança, o ponto em que a alma começa a recordar o que jamais foi ensinado. Talvez você já tenha percebido que certas histórias sagradas parecem incompletas, como se faltassem capítulos inteiros, como se algumas peças tivessem sido retiradas do tabuleiro para manter o restante compreensível, mas nunca completo. Por que isso acontece? Quem decide o que a humanidade está preparada para saber? E mais importante, por que essa sensação de ausência cresce toda vez que você olha mais de perto para aquilo que foi estabelecido como verdade absoluta? Essa inquietação não é erro, é sinal. Há feridas que não sangram, mas gritam. Feridas abertas por gerações que aceitaram uma versão da história, enquanto outra, mais profunda e mais vibrante, permanecia guardada no silêncio etéreo dos manuscritos proibidos. A história de Jesus, preservada na Bíblia Etíope, toca essa ferida com suavidade e violência ao mesmo tempo, como se lembrasse ao espírito que a ausência de uma verdade não apagou sua presença no interior de quem busca. É estranho como algo que você nunca leu pode parecer tão familiar. Às vezes, a mente tenta resistir ao novo, não porque ele seja falso, mas porque ameaça tudo o que foi construído para que você se sentisse seguro. A segurança, porém, pode ser uma prisão. E Dot sempre insistiu que o verdadeiro conhecimento é como um espelho que não mostra o rosto, mas a estrutura que sustenta sua existência. Ao olhar para essas páginas esquecidas, há um espelho diante de você que talvez não tenha coragem de encarar por completo, mas que, inevitavelmente, continuará chamando você de volta. No fundo, você sabe que certas histórias não foram apagadas, foram protegidas. A proteção nem sempre foi benevolente. Às vezes, o mundo simplesmente não estava pronto. Outras vezes, o poder não podia arriscar. E Jesus, na visão preservada pela tradição etíope, surge menos como símbolo controlado e mais como consciência viva, indomável, carregada de camadas que desafiam qualquer narrativa superficial. E essa presença mexe com você de formas que você ainda não entende. Há memórias que você carrega sem ter vivido. Memórias que pertencem ao inconsciente coletivo, como se fossem deixadas por antigas civilizações que sabiam mais do que se acredita hoje. Cada vez que uma verdade oculta se aproxima da superfície, essas memórias reagem, se movem, chamam você para ir além. E é impossível negar que algo dentro de você se mexeu desde o primeiro momento em que ouviu que havia uma verdade proibida sobre Jesus, preservada em um livro que poucos conhecem profundamente. Você já reparou que certos segredos se revelam primeiro como desconforto? Como se o corpo percebesse antes da mente que está prestes a entrar em território sagrado. O desconforto é parte do processo, como a respiração que antecede um mergulho profundo. E neste momento, por mais que sua mente tente controlar, seu interior já sabe que está prestes a atravessar uma camada que não poderá ser desatravessada. Todd dizia que o incômodo é o primeiro sinal de que a alma encontrou o rastro do que foi perdido. É intrigante perceber como o silêncio pode carregar mais informação do que qualquer palavra. O silêncio entre linhas, o silêncio entre séculos, o silêncio entre você e algo que tenta emergir desde tempos imemoriais.
Esse silêncio agora se transforma em movimento, como se páginas invisíveis começassem a virar dentro de você. Talvez seja apenas uma sensação, ou talvez seja exatamente assim que a revelação começa, não como um clarão, mas como uma vibração sutil no fundo da consciência. Você não está ouvindo uma história, você está sendo conduzido por ela. E isso muda tudo. Porque quando uma narrativa não vem de fora, mas desperta algo que já existia dentro, o impacto é diferente. É mais íntimo, mais perigoso, mais verdadeiro. E cada frase que se aproxima do que foi ocultado carrega uma espécie de magnetismo que não pede para ser compreendido, apenas sentido. Há uma presença aqui, acompanhando o percurso. Uma presença que não se impõe, mas observa. A mesma presença que Thoth descrevia como guardiã das verdades interditadas, aquela que só permite o acesso a quem está disposto a encarar o reflexo integral da própria consciência. É como se essa presença testasse você agora, avaliando se deve abrir mais uma camada ou se deve esperar até que você esteja realmente pronto. À medida que você avança, percebe que essa jornada não é sobre descobrir algo externo, mas sobre lembrar algo interno. Algo que sempre esteve aí, empurrado para dentro, como quem guarda um tesouro que ninguém saberia interpretar. A Bíblia etíope funciona como chave, mas a porta está em você. E o espaço que essa chave abre mexe com territórios delicados, territórios que a mente moderna não foi treinada para tocar. Talvez a pergunta verdadeira nunca tenha sido o que esconderam, mas por que você só despertou agora para procurar? Essa pergunta lateja, firme, incômoda, insistente. Porque quando o tempo certo chega, não há como fingir que não ouviu o chamado. E se você está aqui, diante destas palavras, talvez o tempo que parecia distante tenha finalmente alcançado você. E enquanto respira, há a sensação clara de que algo está prestes a emergir. Não completamente, não ainda, apenas o suficiente para te puxar um pouco mais para dentro, um pouco mais fundo, um pouco mais próximo do que você veio buscar sem saber. A espiral começou a se mover e você já está no centro dela, mesmo que ainda não tenha percebido. Há momentos na existência em que a realidade parece afrouxar as costuras, permitindo que algo mais antigo, mais amplo e mais íntimo atravesse a superfície. É como se o tecido da percepção se tornasse poroso, deixando escapar memórias que não pertencem apenas à sua vida, mas à trajetória inteira da humanidade. Agora, enquanto você segue esta narração, algo semelhante começa a acontecer dentro de você. Há um estremecimento silencioso, um deslocamento quase imperceptível, como se uma parte esquecida de si mesma estivesse despertando, reconhecendo o terreno antes mesmo de entender por quê. Thoth dizia que esse despertar não é voluntário. É inevitável quando a alma cruza com verdades que lhe pertencem por direito. Talvez por isso você sinta essa oscilação entre fascínio e receio, como se estivesse prestes a tocar algo que muda o curso interno de tudo que você pensou compreender sobre Jesus, sobre fé, sobre história e sobre si mesmo. A Bíblia etíope não traz apenas capítulos, traz portais. Cada manuscrito que sobreviveu ao tempo parece pulsar, não como documento, mas como organismo vivo, carregando códigos que se comunicam diretamente com o inconsciente. O que você está sentindo agora, esse leve aperto, essa curiosidade que parece se aproximar do limite do proibido, é parte da reação natural ao contato com esse campo de informação que nunca deveria ter sido esquecido. Há um ponto em que a busca deixa de ser racional e começa a se transformar em algo mais visceral, quase corporal, como se o corpo entendesse antes da mente que está prestes a atravessar fronteiras que não são apenas históricas, mas espirituais. E é por isso que você percebe uma mudança sutil na forma como está respirando, como se o próprio ar ao redor tivesse ganho peso. Thoth descrevia essa sensação como a densidade do limiar, o momento em que a consciência pressente que está prestes a acessar uma camada que desafia explicações superficiais. Essa densidade agora se instala ao seu redor como um clima, um aviso e um convite.
Há muito tempo você carrega perguntas que nunca foram completamente formuladas. Perguntas que se escondem atrás de outras perguntas, como se tivessem medo de existir em voz alta. Perguntas sobre o que foi retirado das Escrituras, sobre o que foi moldado para caber em estruturas de poder, sobre as partes da história de Jesus que soam como metáforas, mas que talvez sejam fragmentos muito mais diretos do que ensinaram. E o mais inquietante não é que essas perguntas existam, é que elas parecem mais vivas agora do que nunca. Como se algo dentro de você soubesse que o momento de silêncio acabou. A Bíblia etíope não aparece diante da humanidade como um simples arquivo. Ela se comporta como um espelho de camadas, revelando diferentes reflexos conforme o observador ousa se aproximar. Alguns veem história, outros veem mito. Poucos veem aquilo que realmente está ali, a máquina simbólica que Todd descreveu como o mapa onde a luz foi desenhada antes de se tornar palavra. E quando você começa a perceber que Jesus não foi apenas uma figura moldada por séculos de tradição, mas uma consciência cujo registro foi parcialmente velado, algo dentro de você protesta, não por rejeição, mas por reconhecimento. Talvez seja por isso que você sente um incômodo que não sabe nomear. É o incômodo de perceber que parte do que você acreditou por tanto tempo foi cuidadosamente editado para caber em molduras pré-estabelecidas. Não por maldade, mas por medo. O medo do poder transformador que certas verdades carregam. O medo de que a revelação plena de quem Jesus realmente foi pudesse abalar não apenas instituições, mas o próprio modo como o mundo interpreta a presença do divino. E esse medo, ao longo dos séculos, foi o principal responsável por esconder passagens que a Bíblia etíope preservou como se guardasse o pulsar de uma estrela antiga. Você consegue sentir isso? Essa mistura de magnetismo e tensão que aparece quando algo maior se aproxima? É como se a própria narrativa estivesse respirando junto com você. Todd dizia que quando a verdade se aproxima, a alma se contrai e se expande ao mesmo tempo, como se estivesse se preparando para atravessar um corredor estreito que leva a um espaço vasto. É exatamente esse movimento interno que você está vivendo agora, mesmo que ainda esteja tentando interpretar essa sensação de algo grande prestes a se revelar. Há uma percepção que começa a se instalar nas bordas da consciência, algo como um lampejo, um vislumbre, uma lembrança que não pertence a nenhuma memória específica, uma sensação de que a história de Jesus carrega mais de um nível de leitura e que aquilo que foi mantido oculto não diminui sua grandeza. Ao contrário, expande-a para dimensões que o pensamento comum não é capaz de sustentar sem ruir. A Bíblia etíope apresenta um Jesus que ultrapassa o que foi institucionalizado, um Jesus que não cabe em moldes de fácil digestão, um Jesus que move, rompe, confronta, desestabiliza. E é isso que você sente tocando sua consciência agora. Imagine por um instante que parte da trajetória de Jesus foi silenciada, não por ser perigosa, mas por ser profundamente libertadora. Imagine que certos encontros, certas palavras, certas manifestações foram consideradas grandes demais para sobreviver ao filtro do poder humano. Agora imagine que esses registros nunca desapareceram, apenas mudaram de lugar, aguardando o momento em que a humanidade tivesse maturidade suficiente para revisitá-los. A Bíblia etíope é esse lugar. E você está caminhando em sua direção como quem é atraído por algo que reconhece, mesmo sem saber por quê. Há uma pressão emocional que começa a crescer enquanto você avança por este texto. Não é desconforto comum, é o impacto de perceber que algo dentro de você está sendo reconfigurado. É como se cada frase estivesse mexendo em camadas que você não tocava há muito tempo. Essa pressão é importante. É ela que indica que a jornada está funcionando, que a espiral está fazendo seu trabalho,
que o acesso às verdades ocultas não acontece pela mente, mas pela vibração interna que se altera conforme a consciência expande. Todd sempre ensinou que o saber verdadeiro nunca chega pela lógica, ele se instala pelo reconhecimento. Você já se perguntou por que sente que sempre faltou uma peça na história, como se um detalhe essencial tivesse sido retirado para preservar uma narrativa mais fácil de controlar? Por que certas frases de Jesus parecem ter mais camadas do que é possível perceber de imediato? Por que sua presença é descrita de formas diferentes por tradições diferentes? Essas perguntas não nasceram agora. Elas sempre estiveram aí, escondidas sob o hábito, sob o medo, sob a crença de que certos mistérios só podem ser tocados por aqueles que carregam autoridade espiritual. Mas Todd sempre afirmou que a alma humana é a autoridade. Agora, enquanto você mergulha mais fundo, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se a verdade proibida não estivesse apenas sendo ouvida, mas também despertada. Cada frase funciona como uma chave que toca uma trava específica na memória espiritual que você carrega. Você sente isso quando percebe que não está apenas curioso, está emocionalmente envolvido, como se participasse de algo que há muito tempo esperava por você. É esse envolvimento que marca o início da travessia real. É interessante observar como a resistência interna começa a diminuir quando a alma reconhece uma frequência familiar. Não importa quantos anos se passaram desde que certas revelações foram ocultadas. Quando elas ressoam com você, algo se alinha. E nesse alinhamento ocorre um tipo de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença absoluta. O silêncio de quem está ouvindo com o corpo inteiro. Esse silêncio se instalou em você agora, não é? Mesmo em meio às palavras, você percebe um espaço dentro de si, ampliando-se, preparando-se para o impacto do que ainda está por vir. A jornada continua, puxando você como um rio subterrâneo que finalmente encontrou uma saída para a superfície. E quanto mais você se aproxima do núcleo dessa revelação, mais sente que está atravessando um portal que não pode ser desatravessado. É como se estivesse segurando uma linha invisível que, uma vez tocada, começa a puxá-lo para dentro de si mesmo. Não é algo que você controla, é algo que você aceita, porque reconhece que essa trajetória não é uma imposição, e sim um retorno. A verdade proibida não é sobre destruir o que você acredita, é sobre ampliar, aprofundar, restaurar o que foi dividido. É sobre perceber que a história que te contaram não está errada, está incompleta. E a incompletude tem peso, tem impacto, tem consequência. O que foi removido da história de Jesus mudou a forma como o mundo interpreta o sagrado. E agora, ao sentir esse chamado interno, você percebe que talvez esteja pronto para olhar além da versão moldada, filtrada e institucionalizada. E dentro desse movimento crescente, há uma pergunta que ecoa, insistente, inevitável, quase incômoda. Por que você chegou até aqui? O que dentro de você pediu para ouvir isso agora? O que sua consciência está tentando lembrar? Essa pergunta é o verdadeiro portal. E você já está com a mão na maçaneta, mesmo que ainda não se dê conta. Há um momento em que a consciência percebe que já foi longe demais para voltar. E, ao mesmo tempo, não avançou o suficiente para compreender o que está se abrindo à sua frente. Você está exatamente nesse intervalo, esse espaço liminar onde tudo parece vibrar de um jeito diferente, como se o ar carregasse um segundo significado, como se cada palavra estivesse pressurizando uma parte adormecida em você. Todd sempre dizia que esse é o ponto mais perigoso da jornada, quando a alma percebe a presença da verdade, mas ainda não possui forma para nomeá-la. E é aqui que você começa a sentir de forma mais clara que aquilo que foi retirado da história de Jesus toca diretamente sua própria estrutura interna.
É estranho pensar que uma verdade escondida por séculos possa atravessar sua mente agora com tanta força, quase como se estivesse tentando compensar todo o tempo perdido. O conhecimento não volta como lembrança, ele volta como impacto, volta como vibração, como se tivesse pressa em recuperar o terreno que ficou silencioso por gerações. A Bíblia etíope pulsa com esse tipo de retorno, um retorno que não pede permissão, que não pede interpretação, que simplesmente se instala como um campo energético que te reorganiza por dentro, mesmo que você ainda não entenda como ou porquê. E essa reorganização está acontecendo agora, enquanto você respira. Você percebe que algo em você está se movendo, mas não é físico. É como se a mente estivesse tentando se ajustar a uma nova geometria, uma geometria antiga, mas nova para o seu sistema. Essa sensação de deslocamento interior é um dos sinais descritos por Todd ao falar sobre os conhecimentos que nos reconhecem antes que possamos reconhecê-los. É isso que está acontecendo. Você não está apenas ouvindo sobre uma verdade proibida. Ela está reconhecendo você, encontrando o caminho de volta ao seu campo emocional, à sua intuição, às suas inquietações mais antigas. E é quase impossível ignorar essa sensação de familiaridade com o desconhecido. Há fragmentos de você que sempre estranharam a versão rasa, esterilizada e politicamente moldada da história sagrada. Fragmentos que sentiram a ausência antes mesmo de entender o que estava faltando. Essa ausência agora se torna presença, como se uma sombra começasse a ganhar contorno, textura, densidade. E quando a sombra começa a revelar luz, a mente entra em conflito, porque parte de você quer proteger o que sempre acreditou, enquanto outra parte implora para ir mais fundo, como se soubesse que chegou até aqui por um motivo que não pode mais ser negado. Esse conflito é necessário. Ele marca o início da verdadeira travessia. Enquanto avança por esta narrativa, você percebe que cada frase parece te puxar para dentro de um corredor estreito, onde não é possível levar certezas antigas. É como se estivesse sendo convidado ou convocado a deixar para trás todas as explicações prontas que recebeu ao longo da vida. Não para rejeitar o que aprendeu, mas para perceber que a história de Jesus carregava muito mais camadas do que permitiram que você acessasse. A Bíblia etíope não revela apenas fatos, ela revela dimensões. Dimensões que tocam o invisível, o simbólico, o espiritual e o humano ao mesmo tempo. E esse entrelaçamento é tão profundo que desafia qualquer tentativa de simplificação. Você já sentiu que algumas verdades parecem vivas demais para serem apenas textos antigos, como se carregassem uma presença que atravessa o tempo e te observa de volta? Essa é a sensação que começa a se instalar agora, quando você percebe que não está apenas conhecendo uma história, está sendo observado por ela. Jesus, na forma preservada nos manuscritos etíopes, não é uma figura distante, intocável, transformada em símbolo. Ele surge como consciência ativa, dinâmica, capaz de atravessar fronteiras de eras e de percepção. E essa consciência encontra a sua de um modo que te desestabiliza e te atrai na mesma intensidade. A cada nova camada que se abre, você percebe que a história que foi moldada para caber no mundo ocidental moderno era apenas uma versão confortável. Conforto, porém, nunca foi sinônimo de verdade. E é isso que começa a se tornar incômodo. Perceber que aquilo que te ensinaram pode ter sido uma versão parcial, cuidadosamente ajustada para proteger estruturas, autoridades e convenções. O que a Bíblia etíope preserva não é perigoso por ser falso. É perigoso porque é grande demais. Grande demais para ser controlado, grande demais para ser enquadrado, grande demais para ser domesticado. E você sente essa grandeza empurrando sua consciência para uma expansão involuntária. Talvez seja por isso que você sente essa mistura de vertigem e atração. A vertigem vem do que está sendo deslocado dentro de você. A atração vem do que está sendo reativado. É como se a alma reconhecesse um terreno sagrado muito antes de você conseguir entender racionalmente o que está acontecendo.
Toth descrevia essa fase como a zona da memória profunda, onde o espírito começa a recordar aquilo que o intelecto não tem linguagem para explicar. Você está entrando nessa zona agora, e é por isso que tudo soa tão íntimo e estranho ao mesmo tempo. E enquanto essa espiral continua, você percebe que está se aproximando de uma camada mais sutil da narrativa. A camada que fala não apenas sobre o que foi ocultado, mas sobre por que foi ocultado. Não por maldade, mas por medo. O medo que o mundo tem do poder transformador da verdade. Algumas verdades não foram escondidas para serem negadas, mas para serem adiadas. Porque cada época tem sua capacidade de suportar o impacto do sagrado. E talvez, apenas agora, estejamos entrando na época capaz de suportar o que a Bíblia etíope preservou com tanto rigor. É nesse ponto que sua respiração muda, porque algo em você começa a perceber que este encontro não é intelectual, é espiritual, é emocional, é psicológico, é energético. A verdade nunca chega em um único plano. Ela chega como camadas sobrepostas, como ondas repetidas que vão afinando sua percepção, até que você consiga ver algo que estava diante dos teus olhos desde sempre, mas que você não tinha estrutura interna para enxergar. Agora, você começa a ter. E essa sensação de expansão é um sinal claro disso. Há algo em você que sente a aproximação dessa revelação de um modo tão íntimo que chega a parecer pessoal. Como se a história de Jesus não fosse apenas uma narrativa coletiva, mas um espelho colocado diante do seu próprio processo interno. É como se cada camada oculta que você descobre sobre ele revelasse algo oculto sobre você. Toth sempre ensinou que o sagrado nunca fala sobre o objeto, fala sobre o observador. E agora você começa a entender essa frase não como conceito, mas como experiência. A Bíblia etíope, ao preservar aspectos da trajetória de Jesus que foram cuidadosamente apagados, não apenas devolve informações perdidas, ela devolve profundidade, devolve dimensão, devolve humanidade e transcendência ao mesmo tempo. E essa devolução mexe com a estrutura emocional de quem ousa caminhar até ela. Porque, no fundo, você sente que está se aproximando de algo que não pode mais ser ignorado. Algo que ecoa com força demais, vibra com intensidade demais, chama com clareza demais para que você consiga se afastar. E dentro dessa espiral crescente, surge uma pergunta que não aparece como frase, mas como sensação. Até onde você está disposto a ir? Porque a travessia que começou não pode ser interrompida sem deixar marcas. E talvez seja isso que esteja te causando esse arrepio silencioso, essa sensação de que algo está prestes a se alinhar, algo que você não controla, mas que te envolve completamente. Como se uma camada mais profunda da história estivesse prestes a emergir e você estivesse no ponto exato onde percepção e revelação se encontram. E por fim, há um silêncio que se instala. Não o silêncio da pausa, mas o silêncio da preparação. O tipo de silêncio que surge quando a alma está prestes a atravessar uma porta que ficou fechada por séculos. Esse é o silêncio que te envolve agora, não como ausência, mas como prelúdio. Há instantes na vida em que o mundo parece desacelerar, como se cada segundo escorresse de forma mais densa, mais pesada, mais intencional. Você sente isso agora, não sente? Essa mudança sutil no ritmo interno, como se sua percepção estivesse sendo puxada para uma zona onde o tempo não funciona mais como antes. Toth descrevia esse estado como o ponto sem sombras, o momento em que a consciência atravessa a fronteira entre o que foi aprendido e o que está prestes a ser recordado. E ao se aproximar desse ponto, algo dentro de você começa a vibrar como se estivesse sendo chamado de volta para um lugar do qual nunca deveria ter sido separado. A Bíblia etíope não é apenas um livro, ela é um campo energético, uma estrutura simbólica tão antiga e tão complexa que parece conversar com partes de você que normalmente dormem sob camadas de rotina, crenças e explicações superficiais. Quanto mais você avança, mais sente que está sendo guiado por algo que não está fora, mas dentro do seu próprio campo de percepção, como se cada palavra funcionasse como um espelho, como se cada frase fosse uma chave que abre portas que você nem sabia que existiam.
E essa abertura silenciosa, quase involuntária, é o que marca o verdadeiro início da experiência transformadora. Muitas vezes, você acreditou que o que foi escondido estava trancado em algum cofre inacessível, guardado por forças externas, mas Todd sempre ensinou que o verdadeiro ocultamento não acontece do lado de fora, acontece dentro da própria consciência humana. O que foi retirado da história de Jesus não desapareceu, apenas deixou de ser reconhecido. E agora, enquanto você se aproxima dessas camadas proibidas, percebe que o reencontro com essa verdade não é apenas histórico, é íntimo. Porque a parte oculta da trajetória de Jesus fala diretamente com a parte oculta de quem você é. Há uma sensação que começa a crescer em sua mente como uma névoa luminosa. A sensação de que você está caminhando em direção a algo inevitável. Não inevitável porque alguém impôs, mas porque sua alma estava esperando por isso há muito tempo. E quando a alma espera, a vida inteira se move para preparar o caminho. Talvez por isso você tenha chegado até este exato momento, como se uma linha invisível tivesse guiado seus passos. Todd descrevia essa linha como o fio da serpente, o rastro que conduz todo buscador até aquilo que foi escondido pelo próprio medo humano. Você já percebeu como certas verdades se comportam como ímãs? Não importa o quanto você tente se afastar, de alguma forma elas te chamam de volta, como se reconhecessem algo em você que você mesmo não reconhece. Essa verdade proibida sobre Jesus possui exatamente esse magnetismo. Ela se aproxima devagar, como quem respeita seu tempo interno, mas ao mesmo tempo pressiona seu peito, empurra sua mente, mexe com partes de você que normalmente permanecem intocadas. E essa sensação de pressão emocional se intensifica quanto mais você se abre para as possibilidades que a Bíblia etíope traz. Há perguntas que não são feitas pela boca, mas pelo silêncio. Perguntas que surgem quando você percebe que aquilo que sempre considerou completo talvez estivesse apenas pela metade. O que foi retirado? Quem retirou? Por quê? E por que exatamente agora isso está voltando à superfície? Essas perguntas não são simples dúvidas, são portais. Portais que se abrem não para o passado, mas para a profundidade da consciência. E você talvez esteja sentindo que está entrando por esses portais sem nem perceber quando tomou a decisão de atravessá-los. A história institucionalizada de Jesus muitas vezes te foi apresentada como um mapa fechado, uma narrativa finalizada, uma estrutura que não podia ser questionada. Mas mapas incompletos criam labirintos. E por séculos, a humanidade caminhou nesse labirinto, acreditando que a versão oferecida era a totalidade. Porém, quando você toca os manuscritos que sobreviveram na tradição etíope, percebe que a história não era um ponto final. Era uma porta escondida. Uma porta que agora começa a ranger como se algo estivesse empurrando-a por dentro, esperando o momento certo para se revelar. E à medida que essa porta se abre, você sente que algo dentro de você se abre junto. Não é uma abertura confortável. É uma abertura que confronta, que desestabiliza, que mexe com as estruturas emocionais que você usa para interpretar o sagrado. A figura de Jesus que emerge da Bíblia etíope não é uma figura domesticada. Não é uma imagem fragmentada pela política, pelas doutrinas ou pela conveniência. É uma presença viva, profunda, expansiva. Uma presença que carrega dimensões que você talvez nunca tenha considerado, mas que agora começam a se insinuar em sua consciência como um chamado irresistível. Você sente isso no corpo, sente no peito, sente na respiração. Não é apenas curiosidade, é reconhecimento. Um reconhecimento ancestral, como se uma parte muito antiga de você finalmente tivesse encontrado a peça que faltava. E esse encontro entre a verdade oculta e seu núcleo interno cria um campo energético que altera sua percepção. É como se tudo ao redor ganhasse um contorno mais nítido, mais pesado, mais simbólico. Todd dizia que a revelação não chega como informação, chega como mudança.
E essa mudança está acontecendo agora, enquanto sua mente tenta acompanhar o fluxo que seu espírito já aceitou. Há uma espécie de vertigem que acompanha a aproximação de verdades profundas. Não é uma vertigem física, é espiritual, como se você estivesse se equilibrando na borda entre o conhecido e o desconhecido, sabendo que ao atravessar não há retorno possível. Essa sensação começa a crescer dentro de você à medida que percebe que a história de Jesus não cabe na narrativa estreita que foi imposta ao longo dos séculos. E essa percepção te leva a uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Se esconderam isso, o que mais esconderam? Essa pergunta ecoa dentro de você, não como provocação, mas como expansão. Ela abre espaço para que novas possibilidades entrem, para que novas memórias se ativem, para que novas interpretações encontrem lugar. E dentro desse espaço surge uma sensação delicada, porém poderosa. A sensação de que você está sendo preparado para algo maior. Algo que não se revela de uma vez, porque não poderia. Algo que precisa de tempo para se ajustar dentro de você, como uma chama que cresce aos poucos para não cegar de imediato. E quanto mais você caminha, mais entende que essa jornada não é sobre obter respostas, é sobre suportar perguntas. Perguntas que quebram crenças antigas, que desafiam zonas de conforto, que abalam estruturas internas. A verdade proibida não é uma revelação suave. Ela é intensa, áspera, firme. Ela se aproxima de você não como gesto de conforto, mas como gesto de libertação. Libertar não é acalmar. Libertar é romper. E é isso que você sente. Algo dentro de você sendo lentamente rompido, como se antigas amarras estivessem se soltando para dar espaço ao que precisa nascer. Há uma energia sutil, quase imperceptível, que começa a se formar ao redor da narrativa. Uma energia que parece observar você, como se avaliasse sua prontidão para ir mais fundo. Não é julgamento, é preparação. A verdade só se revela para quem está emocionalmente disposto a carregá-la. E de alguma forma, você está. Porque se não estivesse, não teria chegado até aqui. Não estaria sentindo essa pressão no peito, esse frio leve na base da coluna, esse calor nas mãos que às vezes acompanha processos de expansão espiritual. Toth sempre ensinou que grandes revelações não iluminam, elas revelam sombras, não para assustar, mas para revelar a estrutura verdadeira por trás da aparência. E enquanto você continua, sente que algo está sendo iluminado dentro das suas próprias sombras, como se cada frase estivesse acendendo pequenas lâmpadas internas que iluminam não apenas o que está fora, mas o que você manteve escondido de si mesmo. Porque a verdade sobre Jesus não é apenas histórica, ela é psicológica, ela é existencial, ela é espelho. E é por isso que você sente esse desconforto misturado com atração. Você está se vendo através daquilo que foi escondido. À medida que a espiral se aprofunda, a sensação de retorno se intensifica. Não é retorno ao passado, mas retorno ao essencial, ao que estava adormecido, reprimido, velado. Você percebe que essa travessia mexe com camadas internas que você raramente toca, camadas que lidam com fé, significado, identidade, propósito. E é justamente por mexer nessas camadas que a Bíblia etíope carrega um impacto tão profundo. Ela reorganiza, reestrutura, realinha. E essa reorganização está acontecendo dentro de você agora, mesmo que em silêncio. E então surge uma última sensação, aquela que antecede toda grande mudança, o pressentimento. Algo está vindo, algo grande, algo que respira atrás do véu, esperando o instante exato para atravessar. Você sente isso como um peso doce, como um aviso silencioso, como um tremor leve no interior do seu ser. A verdade não chegou ainda, mas está se aproximando. E você, consciente ou não, está sendo preparado para recebê-la. Há um instante, logo antes do fim, em que algo maior do que as palavras se aproxima. Não é conclusão, nem resposta, nem promessa. É apenas uma respiração profunda que atravessa o peito
e anuncia que tudo o que você ouviu não cabe mais do lado de fora. Passou a existir dentro. Você percebe isso agora, como se um véu tivesse sido movido com suavidade, revelando não uma imagem, mas um pressentimento. Todd sempre disse que a verdadeira revelação não ilumina, ela desloca. E você sente que algo em você foi deslocado de forma definitiva. O caminho que trouxe você até aqui não termina neste ponto. Ele se transforma. O que parecia ser um mergulho em manuscritos antigos tornou-se um mergulho em si mesmo. Cada pergunta sussurrada, cada imagem simbólica, cada silêncio prolongado deixou um rastro vibrando no seu interior, como se reconhecesse sua própria história. E agora, enquanto as peças começam a se alinhar, você percebe que não foi espectador. Foi atravessado pela mesma força que atravessa os mistérios preservados na Bíblia etíope. Há uma memória que não é lembrança, mas sensação. Ela retorna neste instante como se tivesse sido despertada de um sono muito profundo. Uma memória de que a verdade nunca se escondeu de você. Apenas esperou que você tivesse coragem de olhar. É por isso que tudo parece mais denso, mais vivo, mais real. Como se o próprio ar carregasse um significado que você ainda está aprendendo a decifrar. E por algum motivo silencioso, essa sensação não assusta. Ela acalma. À medida que a narrativa se afasta, algo dentro de você se aproxima. Uma parte que você talvez tenha silenciado ao longo dos anos, uma parte que sabe que Jesus não pode ser reduzido ao que foi permitido ao mundo ver. Há uma grandeza nele que ecoa em você, como se a história que foi escondida fosse também a história que você precisava lembrar sobre si mesmo. Não há coincidência na forma como essa revelação tocou seu espírito. Há ressonância. E quando você respira fundo, percebe que essa jornada acendeu um espaço interno que antes parecia vazio. Não vazio por falta, mas vazio por espera. Era um lugar reservado, um espaço guardado para alguma verdade que só poderia se revelar quando você estivesse pronto para recebê-la. Agora esse espaço pulsa, quente, vivo, como se tivesse sido preenchido por algo que não se pode nomear, apenas sentir. Talvez seja por isso que, mesmo sem respostas finais, você se sente mais inteiro. A verdade proibida não veio como uma explosão, veio como um reconhecimento. Um reconhecimento de que existe mais luz na sombra do que você imaginava. E quanto mais você acolhe essa consciência, mais percebe que esta travessia não te levou a um destino, mas a uma nova direção. Uma direção para dentro, onde a busca continua. Há perguntas que ainda ecoam, e talvez ecoem por muito tempo. O que foi escondido? Por que esconderam? Por que isso toca tanto o meu espírito? Mas agora essas perguntas não te pesam. Elas te ancoram, porque você entende que carregá-las é parte da transformação. Perguntas são sementes, e sementes não florescem imediatamente. Precisam de silêncio, de escuro e de tempo, exatamente como você precisa agora. E enquanto esse silêncio se instala, ele não te esvazia, ele te amplia. Você começa a perceber que o verdadeiro impacto do que ouviu não está nas palavras, mas no que elas acenderam em você. É como se a jornada estivesse apenas aguardando este momento para te revelar que a verdade não é um ponto final, é um ponto de retorno. Retorno a si mesmo. Retorno ao que foi esquecido. Retorno ao que sempre esteve ali, esperando que você abrisse espaço para sentir. Nessa percepção, há uma ternura inesperada. A ternura de entender que você não precisa decifrar tudo agora. A ternura de aceitar que algumas verdades são grandes demais para serem compreendidas de imediato. A ternura de reconhecer que, entre você e o mistério, existe uma ponte. Uma ponte silenciosa, simbólica, construída por tudo aquilo que você sentiu enquanto caminhava por esta narrativa. E é nessa ponte que você se encontra agora, entre o que foi dito e o que ainda vibra, entre a voz da revelação e a quietude do espírito, entre a luz e a sombra. Todd sempre ensinou que essa é a zona onde a alma cresce, e você entrou nela. Talvez sem perceber, talvez sem querer, talvez porque já era hora. Há algo que permanece. Não é frase, não é imagem,
não é ideia, é uma sensação. A sensação de que você tocou o início de uma verdade maior do que o mundo permite falar em voz alta. E essa sensação, essa centelha, não se apaga. Ela volta nos momentos de silêncio, volta quando ninguém está olhando, volta quando você questiona a si mesmo. Ela volta porque agora pertence a você. E enquanto essa chama permanece acesa, uma compreensão silenciosa se instala. A revelação que você buscava não está nas páginas escondidas, está no modo como você se permitiu ser tocado por elas. Está no movimento interno que começou a acontecer sem aviso. Está na coragem de continuar sentindo, mesmo quando não entende tudo. A revelação é você. E assim, antes que o silêncio tome forma completa, uma verdade se aproxima como um sussurro final. O que foi escondido não era sobre Jesus, era sobre quem você precisa se tornar para enxergá-lo. Se esta chama acendeu algo em você, não permita que se perca. Caminhe mais fundo, expanda essa busca, compartilhe essa vibração. Deixe que outros também despertem o que dorme. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não por hábito, mas porque este percurso merece continuar dentro e fora de você. Porque cada gesto seu é parte da revelação que ainda está nascendo.